Algo estranho acontece. Em nossa era, o homem detém mais conhecimento que qualquer monarca em séculos. E, contudo, sua existência é um turbilhão. Ele possui iluminação artificial, mas habita a penumbra da incerteza. Dispõe de ferramentas para prosperar, mas permanece estagnado. Por quê? A escassez não reside nos recursos, mas na direção. Neste instante, enquanto você me escuta, existem dois tipos de indivíduos. Aqueles que aguardam o momento ideal e os que constroem o momento ideal agora. Sua escolha define seu caminho. Você já se sentiu perpetuamente atarefado, sem avançar? Como se cada amanhecer renascesse a esperança, sucumbindo ao crepúsculo com a sensação de inércia? Pois saiba, essa sensação tem nome: falta de propósito. É a enfermidade silenciosa que mais imobiliza os homens. Observe, qualquer embarcação, por mais imponente, com tripulação experiente, sem destino claro, deriva. O mesmo ocorre com o ser humano. Não é a inteligência que assegura o êxito. Não o esforço, nem o talento, nem a boa vontade alheia, é a absoluta clareza de objetivo. Esse é o primeiro passo para organizar sua vida. Precisa saber com precisão cirúrgica para onde se dirige. Muitos dizem: desejo felicidade. Mas o que significa felicidade para você? Busca prosperidade financeira, tempo com sua família, respeito, paz, ser referência em sua área? Expresse-se claramente. Eu vivenciei isso. Em um período sombrio da minha juventude, após reveses comerciais e a fome à porta, me isolava em silêncio. Ninguém imaginava, mas em meu interior, um turbilhão de dúvidas. Estou fadado ao fracasso? As palavras de Carnegie sobre propósito eram apenas idealismo. Mas numa noite fria, cansado da angústia da indecisão, me sentei com papel e caneta e escrevi: minha missão é estudar os homens mais bem-sucedidos do planeta, organizar esse conhecimento e compartilhá-lo com o mundo. Era apenas uma frase, mas se tornou a bússola que guiou cada passo nos 20 anos seguintes. Me fortaleceu a continuar escrevendo mesmo sem leitores. Me deu coragem para buscar presidentes, magnatas e visionários. Tudo começou ali, com uma decisão nítida. Agora pergunto: quantos dias de sua vida você reagiu? Levantou por causa do despertador, consumiu o disponível, fez o possível, esperando o final do dia para repetir tudo no dia seguinte? Quantos anos desperdiçou sem um propósito definido? Pode não admitir, mas sabe, isso o consome lentamente, e não digo isso para envergonhá-lo. Digo porque vi homens brilhantes, cheios de potencial, se tornarem sombras de si mesmos por nunca terem escrito seus verdadeiros desejos. Tem medo de sonhar grande? Acha que não merece? Pensa que é tarde demais? Pois ouça, é mentira. Uma mentira que você escolheu acreditar. Andrew Carnegie nasceu na mais profunda pobreza. Dormia em um quarto sem janelas, em um colchão de palha. Mas fez algo que poucos fazem. Escreveu seu propósito. Disse a si mesmo, ainda jovem, que seria um dos homens mais ricos da história. E não importava o que o mundo dissesse, ele acreditava e agia de acordo. Hoje afirmo, se você não escrever sua missão, sua mente não saberá para onde direcionar sua energia. Será como uma carroça puxada por cavalos fortes, mas cada um em direção diferente. O resultado? Exaustão sem progresso. Agora imagine o contrário. Imagine despertar e saber exatamente por que está se levantando. Imagine tomar decisões com base em um destino claro. Imagine o alívio de recusar o que o desvia, pois sabe o que o aproxima do que realmente importa. Não precisa de todas as respostas. Precisa da primeira. O que eu realmente desejo? Sente-se em silêncio. Desligue o rádio, ignore os ruídos externos e escute a si mesmo. Escreva. Não tema parecer ambicioso, simples, estranho, improvável. Apenas escreva com clareza uma frase, um parágrafo.
Mas escreva, é o ponto em que sua vida deixa de ser um acaso e se torna um projeto. Se fizer isso com sinceridade, algo extraordinário acontecerá. Sua mente começará a trabalhar para você mesmo enquanto você dorme. Buscará caminhos, atrairá ideias, perceberá oportunidades antes despercebidas. E não é superstição, é foco, é neuroassociação, é fé em ação. Acha que os homens que moldaram a história esperavam sorte? Não. Respondiam a um chamado interior, e esse mesmo chamado reside em você agora. Não o ignore, pois a dor do erro é transitória, mas a dor de viver sem direção dura uma vida inteira. Então, escreva, hoje, agora, o que você realmente quer, e quando souber, não pare até chegar lá. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo diante de desafios gigantescos, persistem, sorrindo, tentando, acreditando, enquanto outras se rendem ao menor obstáculo? A diferença está no que muitos ignoram, mas define o destino de qualquer ser: a postura mental. Não falo de otimismo ingênuo, daqueles que dizem vai dar certo e cruzam os braços. Falo de uma força interior que molda sua percepção de tudo. Oportunidades, fracassos, pessoas, você mesmo. Uma postura mental positiva é literalmente um ímã para o sucesso. Estudei homens que construíram impérios, homens que saíram do nada, enfrentaram pobreza, guerra, perdas e mesmo assim triunfaram. E sabe o que todos tinham em comum? Não era apenas talento, nem inteligência excepcional. Era a capacidade de ver o bem no meio do caos. E essa não é uma aptidão inata, é uma opção, um treino. Pode cultivá-la diariamente. E ao fazê-lo, sentirá como se descobrisse um novo tipo de força. Uma que ninguém pode lhe tirar. Quer saber como isso mudou minha vida? Houve um período em que todos meus projetos falharam. Minhas economias se esgotaram. Fui chamado de tolo, sonhador, iludido. Naquela época, eu e minha esposa dividíamos as últimas moedas para decidir entre pão ou carvão para aquecer a casa. E numa dessas noites frias, enquanto ela dormia com os pés gelados sob os meus para se aquecer, me perguntei, por que continuar? E então me veio uma lembrança da conversa com Andrew Carnegie. Ele disse: a mente do homem é o único domínio sobre o qual ele pode reinar absoluto. Naquela madrugada, percebi que mesmo com tudo à minha volta desmoronando, o único elemento que ainda controlava era o que eu escolhia pensar. E foi aí que comecei a repetir em voz baixa: estou passando por isso para ensinar a outros a superarem também. Essa dor se transformará em compaixão. Isso tudo faz parte do meu preparo. Era apenas um pensamento, mas gradualmente se tornou crença, e a crença se transformou em ação. E a ação reconstruiu minha vida. Veja, a maioria permite que seus pensamentos reflitam as circunstâncias. Se o dia é bom, estão bem. Se o dia é ruim, desmoronam. Mas, e se fosse o inverso? E se seu estado interior fosse tão forte, tão firme, que começasse a moldar as circunstâncias ao seu redor? Essa é a verdadeira reviravolta. O homem que cultiva uma atitude positiva se recusa a ser contaminado pelo pessimismo alheio. Ele vê soluções onde outros veem problemas. Ele transforma uma rejeição em redirecionamento. Ele não nega a dor. Ele apenas decide o que ela representará. Thomas Edison, por exemplo, quando seu laboratório foi destruído por um incêndio, disse ao filho: olhe, o fogo limpou tudo, agora podemos recomeçar com mais sabedoria. Isso é loucura? Não, isso é poder. Não precisa esperar por grandes tragédias para desenvolver essa mentalidade. Pode começar agora, hoje. Quando algo o irritar, pare e pergunte: o que posso aprender com isso? Quando alguém o desrespeitar, diga a si mesmo: sou maior do que isso. Quando algo der errado, pergunte: como isso pode me fortalecer?
Se repetir isso com frequência, seus pensamentos mudarão automaticamente. E quando seus pensamentos mudarem, seus sentimentos mudarão. E quando seus sentimentos mudarem, suas ações mudarão. E quando suas ações mudarem, o mundo muda. Não se engane. A atitude positiva não é fraqueza, é coragem. É escolher a fé quando a lógica grita, desista. É levantar a cabeça quando tudo dentro de você quer se entregar às lágrimas. É acreditar, não porque é garantido, mas porque é necessário. A vida não poupa ninguém, mas recompensa aqueles que não desistem. Pode perder dinheiro, amigos, oportunidades, mas se preservar sua atitude, você reconstruirá tudo. Então faça disso um hábito. A cada manhã diga a si mesmo, hoje escolho ver o bem. Hoje escolho buscar a lição. Hoje escolho agir com coragem. E à noite, mesmo que o dia tenha sido difícil, agradeça por tê-lo enfrentado, porque cada dia em que você vence internamente é um dia a menos no caminho da derrota. Acredite, a mente positiva não evita tempestades, mas ensina você a navegar por elas com o peito erguido e os olhos no horizonte. Pode não controlar o vento, mas pode ajustar suas velas. E é isso que os grandes fazem, todos os dias, inclusive hoje, inclusive você. Há um momento inevitável na vida de todo homem em que ele precisa encarar uma verdade incômoda. Não é a falta de talento que o está paralisando, é a falta de disciplina. A maioria sabe o que deve fazer, poucos fazem. E quase ninguém faz todos os dias. Disciplina não é algo desejado, é algo decidido. E mais do que isso, é algo construído, tijolo por tijolo, escolha após escolha, quando ninguém observa. O homem indisciplinado vive à mercê das emoções. Se acorda animado, age. Se acorda cansado, adia. Se está inspirado, inicia. Se frustra, abandona. Mas o homem disciplinado age independentemente do humor. É como o agricultor que planta mesmo sem nuvens no céu, que irriga mesmo sem sinais de colheita, que trabalha sob sol ou tempestade, porque sabe que o fruto chega a quem persiste. Lembro de uma fase em que estava sobrecarregado por tarefas, compromissos e expectativas. Escrevia minha maior obra, entrevistava homens poderosos, respondia cartas de leitores, viajava. Mas algo estava errado. Me sentia disperso, inquieto, sem firmeza. Foi só quando analisei minha rotina que percebi. Havia perdido a estrutura. Acordava a cada dia em um horário diferente, trabalhava reativamente, fazia tudo e não concluía nada. Então tomei uma decisão que mudou tudo. Estabeleci blocos fixos de tempo para criar. Fixei compromissos inegociáveis. Ler pela manhã, escrever antes do almoço, revisar à tarde. E como mágica, o caos começou a se organizar. Na verdade, não foi mágica, foi disciplina. Quer mudar sua vida? Comece organizando seus dias. Quer respeito? Comece honrando seus próprios compromissos. Quer paz? Comece eliminando a desordem de suas ações diárias. Não espere motivação. Motivação é instável. É como o vento, vem e vai. Mas a disciplina, ela permanece. Willie Renshaw, lendário tenista do século passado, não foi campeão por acaso. Ele acordava antes do sol, treinava enquanto outros descansavam, repetia o mesmo movimento centenas de vezes até que se tornasse parte dele. Ele não era apenas talentoso, era obstinado. Enquanto outros esperavam se sentir prontos, ele se preparava. Enquanto outros se distraíam com prazeres efêmeros, ele mantinha o foco em um único objetivo. E é aí que entra o segundo ponto: foco. Pode ter toda a disciplina do mundo, mas se não souber para onde direcioná-la, será como um feixe de luz disperso. Ilumina, mas não transforma. Agora, concentre essa luz. Mire em um ponto. Assim como a luz solar, quando concentrada em uma lente, pode incendiar até madeira, sua energia, quando canalizada, é capaz de produzir milagres.
Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e parou no meio porque algo novo pareceu mais interessante? Quantos cursos abandonados? Quantos livros inacabados? Quantos projetos que ficaram apenas no papel? O mundo não recompensa quem tenta de tudo. Recompensa quem se dedica a algo até o fim. Alexander Graham Bell não revolucionou a comunicação porque era um gênio multitarefas. Ele escolheu um único objetivo: transmitir a voz por fios. E todos os dias, sem exceção, ele se dedicava a isso. Enquanto outros discutiam ideias, ele estava testando. Enquanto outros dormiam, ele ajustava detalhes. E foi assim que o telefone surgiu. Essa é a diferença. O homem comum quer fazer tudo. O homem disciplinado quer fazer uma coisa com excelência. Por isso pergunto: qual é seu alvo agora? Qual é aquela tarefa que, se concluída com excelência, poderia mudar o rumo de sua vida? Esse é seu foco. E sua disciplina deve servi-lo. Crie rituais, estabeleça horários, elimine distrações, avise as pessoas. Neste momento, não estou disponível. A disciplina é o escudo que protege seu foco da mediocridade alheia. É o motor silencioso que continua girando mesmo quando você está cansado, com medo ou frustrado. É ela que o sustenta quando o entusiasmo acaba. E é ela que finalmente o leva ao topo. Mas atenção, disciplina não é rigidez, não é se tornar um robô. É apenas escolher conscientemente ser fiel ao que você mais deseja e não ao que você deseja agora. Quer crescer? Então sacrifique distrações. Quer vencer? Então sacrifique desculpas. Quer deixar um legado? Então sacrifique o conforto momentâneo. Porque no fim, ninguém se arrepende do que persistiu, mas quase todos se arrependem do que abandonaram. E a verdade é que o sucesso não vem em ondas, ele vem gota a gota, gotas de esforço, repetidas todos os dias, com propósito e direção. Essa é a fórmula. Não é encantadora, mas é infalível. Comece pequeno, se necessário, mas comece e não pare. Porque enquanto muitos ainda esperam o momento ideal, você já terá se tornado alguém que faz acontecer, mesmo quando não é ideal. E nesse momento, deixará de ser refém da sorte, para se tornar o autor do seu próprio destino. Você não precisa de mais tempo. Precisa de mais decisão, porque enquanto espera o momento ideal, a oportunidade passa por você e não volta. Quantas vezes você já disse a si mesmo: agora não dá, ainda não estou pronto, assim que eu tiver mais segurança, eu começo. E então passam dias, semanas, anos, e sua vida continua no mesmo lugar. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria fracassa não porque tentou e errou, mas porque nunca tentou. Elas se escondem atrás de planos, rascunhos, cursos, ideias, listas, e se esquecem de que só existe um momento com poder de transformação real. Agora. Procrastinação é o ladrão silencioso dos seus sonhos. Ela não chega gritando, ela sussurra: amanhã. E quando você percebe, o amanhã virou um ano, e o ano virou arrependimento. O que separa o homem comum do extraordinário não é a inteligência. É a prontidão para agir. Os bem-sucedidos não esperam ter tudo alinhado. Eles agem mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo com críticas, porque eles sabem. Ação gera clareza, movimento gera confiança, e estagnação gera dúvida. Quer vencer? Então me responda. O que você sabe que deveria ter começado, mas vem adiando há meses? Qual é aquela ideia que você carrega no peito, mas nunca teve coragem de compartilhar com o mundo? Não precisa ser perfeito, não precisa estar pronto, precisa apenas começar. Lembro de um jovem talentoso que me procurou certa vez. Tinha um projeto brilhante para transformar a educação. Passou horas me explicando cada detalhe. Era de fato promissor. Mas quando perguntei o que ele já tinha colocado em prática, ele abaixou a cabeça. Disse que estava esperando o momento certo.
Anos depois, o encontrei vendendo seguros. Nada contra isso, mas aquele brilho nos olhos havia desaparecido. Ele não fracassou por falta de ideia, ele fracassou por falta de ação. E você vai repetir esse ciclo? Pessoas que agem rapidamente transformam até erros em progresso. Porque quando você toma uma decisão, mesmo que imperfeita, você recebe uma resposta da vida. Você aprende, ajusta, melhora. Mas quem fica parado, esperando o sinal verde absoluto, nunca sai da garagem. Precisa entender isso. Indecisão é uma escolha, e é quase sempre a pior delas. E mais, o mundo não responde apenas àqueles que agem rápido, ele recompensa os que agem para servir. Se quiser construir algo duradouro, algo que realmente traga plenitude, então pare de pensar apenas em ascender. Pense também em quem você vai elevar. O verdadeiro sucesso não é medido pela conta bancária, é medido pelo impacto. Por isso, o segundo movimento que transforma vidas é esse: servir. Veja Abraham Lincoln. Ele não buscava glória pessoal, buscava um ideal de liberdade e por isso se tornou imortal. O mundo se lembra, não do mais rico, nem do mais famoso, mas do mais útil. Quer vencer de verdade? Então comece a observar ao seu redor. Quem está esperando por uma palavra sua? Quem poderia se beneficiar do que você já sabe, mesmo que ainda ache pouco? Quem precisa que você vença para se inspirar a tentar? Não precisa ser um mestre para ensinar. Basta estar um passo à frente e ter vontade sincera de contribuir. Há uma verdade paradoxal sobre servir. Quanto mais você dá, mais você cresce. Quanto mais você oferece, mais portas se abrem. E quanto mais você foca em impactar positivamente a vida de alguém, mais você se torna inesquecível. Servir não é caridade, é estratégia de grandeza, é criar raízes profundas que sustentam frutos duradouros, é transformar sua trajetória pessoal em uma ponte para que outros também atravessem os abismos da vida. E não precisa esperar chegar lá para começar a impactar. Comece onde está, com o que tem. Compartilhe o que aprendeu. Ouça quem precisa ser ouvido. Ofereça ajuda, mesmo que pequena. Um gesto seu pode ser a reviravolta na vida de alguém. Então, hoje proponho 2 desafios. O primeiro, escolha uma ação concreta que você está adiando e execute ainda hoje, mesmo que seja o primeiro passo. O segundo, escolha alguém para ajudar. Pode ser um conselho, uma ligação, uma palavra de incentivo, mas faça isso com presença, com intenção. Porque quando você age, e quando você serve, você se alinha com a força mais poderosa que existe, a missão. E um homem com missão, que age sem hesitar e vive para contribuir, se torna imparável, não por ego, mas por propósito, não por pressa, mas por direção. E esse homem pode ser você. Aliás, já é. Desde que decida agir e sirva com o que tem, hoje, agora. Se você chegou até aqui, já deu um passo que muitos jamais darão, o de se observar com sinceridade e coragem. E se há uma verdade que você deve reter de tudo o que foi dito hoje, é esta: a vida só começa de verdade quando você assume o controle. Quando você define um propósito claro, cultiva uma atitude positiva, age com disciplina, foca com intenção e serve com o coração. Então sim, você começa a moldar a realidade com as próprias mãos. Não espere perfeição, espere progresso. E, acima de tudo, haja. Agora que você compreendeu os pilares para organizar sua vida, quero convidá-lo a continuar comigo. O próximo vídeo já está na tela. E nele, você subirá mais um degrau em sua jornada de sabedoria, para se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui. Espero você no próximo vídeo.